Bom, pessoal, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês, uma demonstração de uma coisa que a gente aprende na escola e que de fato a gente não sabe o porquê dela. Ela envolve alguns conceitos de cálculo, mas se vocês viram a minha playlist sobre cálculo, eu tenho certeza que vocês vão ser capazes de entender, mesmo se vocês nunca tiveram cálculo na vida. Beleza, então hoje eu vou mostrar para vocês um pouco de onde sai o movimento circular. Ele vai resolver qualquer problema, por exemplo, de movimento circular uniforme que a gente aprende, e além disso ele consegue resolver, no caso do jeito que eu vou mostrar, um movimento circular genérico, que é basicamente quando a gente tem que a partícula ela está presa em um círculo, ou seja, não está presa numa circunferência, aqui no caso de um raio fixo R, ou seja, o raio que essa partícula vai estar, ele vai ser fixo. Esse raio vai ser o raio R. E além disso, essa partícula, nessa circunferência, ela vai ter um ângulo, E esse ângulo eu estou falando que vai ser o ângulo θ aqui. E esse θ, ele pode ser uma função, ou seja, a partícula ela pode percorrer a circunferência da maneira que ela bem entender, A gente pode colocar, por exemplo, a gente pode imaginar depois, quando a gente tiver em dinâmica, que ela pode ter a força que for, que ela vai estar sempre dentro dessa circunferência e esse ângulo ele pode variar até de uma maneira meio maluca. Tranquilo? Beleza. E aqui, o jeito que eu vou descrever, no caso essa posição aqui, R da partícula, que eu deixei aqui nesse vetorzinho aqui, essa posição R, aqui no caso ela vai depender do tempo, a gente pode escrever ela em termos aqui das coordenadas x e y, E aqui no caso, como a gente está escrevendo de maneira vetorial, é muito interessante a gente fazer o seguinte, a gente ter aqui os dois versores que dão as direções vetoriais desse plano, o versor I, que ele vai ser o versor referente à direção x, e um versor, como a gente bem sabe, ele é um vetor unitário, ou seja, que o tamanho dele é 1, tranquilo? E no caso a gente tem também o versor j, que ele é referente à direção do eixo y, tranquilo? E ele, novamente, por ser um versor, o tamanho dele é 1, tranquilo? A gente então vai escrever a posição da partícula como sendo a posição x dela, num dado instante de tempo, vezes esse versor i, e no caso aqui a gente vai ter também mais a posição y dessa partícula, que vai depender do tempo, vezes o versor j. Então, dessa maneira a gente consegue escrever esse vetorzinho aqui em termos das duas componentes, A componente x, do plano em que ela estiver, e a componente y do plano no instante que ela estiver, Tranquilo? A velocidade, por sua vez, como a gente aprendeu, a velocidade é a derivada da aceleração. Então, aqui no caso, quando a gente vai calcular a derivada, a gente vai fazer simplesmente a derivada de cada componente. Isso porque, no caso, os versores, eles são nesse caso, eles são vetores fixos, eles não estão variando no tempo. Por exemplo, o versor I, ele sempre vai estar nessa posição, ele sempre vai estar apontando para essa direção, E o versor J também sempre vai estar apontando para essa direção. Tranquilo? Então, basicamente, quando a gente precisa fazer uma derivada de algum vetor, nesse caso, quando a gente expressa dessa maneira, é simplesmente fazer a derivada das suas componentes. Tranquilo? E agora, no caso, quando a gente faz a derivada da aceleração, a gente quer achar a aceleração, que é a segunda derivada da posição, basta a gente derivar duas vezes as componentes aqui. Tranquilo? Então, essa é o conceito do que seria posição, velocidade e aceleração em um tipo de movimento vetorial. Agora o que a gente vai colocar, lembrando que essas expressões aqui, em tese, elas servem para um movimento 2D genérico, o que a gente vai fazer vamos especificar que agora a gente está nessa condição aqui de movimento circular. Agora aqui, para especificar isso, basta a gente fazer uma observação simples, porque aqui a gente está dentro de um triângulo retângulo, Aqui no caso os tamanhos, Esse daqui é o tamanho y de t, aqui, que vocês viram que eu coloquei aqui.
Então a gente está dentro de um triângulo retângulo, então a gente consegue escrever o x de t e o y de t de uma maneira simples em função do r grande e do θ, né? Então o x de t ele vai ser r cosseno dessa função, né, θ de t. Tranquilo? Essa vai ser a posição x de t. E a posição y de t ela vai ser r vezes o seno desse ângulo, né, que é a função θ de t. Tranquilo? Então, aqui a gente tem o que seria as duas componentes do vetor r, né? Então, a gente pode escrever o vetor r simplesmente como sendo r cosseno de θ de t, né? Versor i mais r seno de θ versor j. Tranquilo? Então, aqui o interessante é que a gente pode fatorar, né, esse R aqui, né, no caso, né? Então, aqui a gente sabe que a posição R, né, que vai depender do tempo, ela vai ser R multiplicado por cosseno de θ de t, versor i, mais seno de θ de t, versor j. Tranquilo? E esse vetor aqui, né, essa soma aqui vetorial, ela recebe um nome especial. Porque o que ela faz, né? Como aqui no caso esse vetor R aqui, né, que eu escrevi, né, em amarelinho, o que vai acontecer é que ele está sempre apontando, né, numa direção, né, que a gente chama de direção radial. E o engraçado é que, no caso, né, o tamanho, né, desse vetor R aqui, né, o tamanho dele, vai ser igual ao raio, né, porque a partícula está presa no raio. Então, como esse daqui seria o tamanho, né, desse vetor R aqui, esse vetor aqui, que eu deixei aqui destacado, ele é um versor, e ele é um versor especial, ele é um versor que ele é chamado de versor R. E ele dá para a gente o que seria a direção radial. Nota que agora, né, esse versor ele não vai ser mais um versor que nem o I e o J, né? Porque esse versor ele depende do tempo, né? Então a gente pode até colocar aqui que ele é um versor que depende do tempo. E que ele vai dar a direção radial, né? No caso, para a partícula, quando ela estiver numa dada posição θ. Então aqui é muito conveniente a gente escrever, né, esse R aqui de t como sendo igual a esse R grande, né, que é o raio da partícula, em que a partícula está, vezes a direção radial em que essa partícula está. Tranquilo? E essa daqui devolve para a gente o que seria a posição, né, no movimento circular. Então aqui, né, eu vou até desenhar aqui em azul o que seria esse R chapéu, né? Ele é esse versorzinho que ele começa no centro, né? E ele vai seguindo, né, essa direção radial aqui, e ele tem tamanho 1. Tranquilo? Beleza. Então agora vamos descobrir o que é a velocidade. Uma vez que a gente tem a posição, a gente pode usar essa expressão aqui, né, mais especificamente, que ela vai ser mais fácil de derivar do que essa, né, porque aqui a gente teria que derivar um versor, e é o que a gente não quer, né? Porque ele faz a expressão ficar mais complicada. Então o que a gente faz? A gente vai achar a velocidade a partir dessa expressão aqui, né? Sem usar o versor. Porque aqui, né, esses versores aqui, eles são fixos, né? Então vamos lá, é um passo, né? É fazer a derivada dessas componentes aqui. Tranquilo? Então a velocidade, por sua vez, vai ser a derivada, né? No caso, a gente vai fazer as derivadas de cada uma dessas componentes. A derivada dessa primeira componente, quando a gente faz, né, a gente tem que usar a regra da cadeia, né, porque aqui a gente tem uma função, né, no caso a função θ de t, dentro da função cosseno. E quando a gente faz essa derivada, a gente encontra o seguinte, né, a gente vai como o r é uma constante, né, ele permanece sem ser derivado, então a expressão se simplifica e fica da seguinte maneira, né, vai ficar menos cosseno de θ de t, né, que é a derivada da função de fora, aplicada na função de dentro, vezes a derivada da função de dentro, né? Que aqui no caso eu vou fazer a notação de derivada temporal, né, como sendo o pontinho aqui, dessa maneira aqui, para simplificar a minha notação. Tranquilo? Opa, aqui eu errei, né? Menos seno, né? Menos seno
de θ de t, né? Dessa maneira aqui, versor I, e agora a gente vai fazer o mesmo procedimento na direção J, né? Só que agora a gente vai manter o R também e vai fazer essa derivada aqui, né? Dessa função aqui. Novamente a gente tem que usar a regra da cadeia, né? E o que a gente tem que fazer? Derivada da função de fora, né? Então vai dar cosseno, aplicado na função de dentro, né? Que é θ de t, vezes a derivada da função de dentro, que vai ser simplesmente θ ponto de t, né? Derivada temporal, eu utilizo o ponto para fazer a anotação. Isso tudo multiplicado pelo versor j, né? E aqui o que a gente pode fazer, né, que é um fator comum, é o r e o θ ponto, né? A gente pode fazer, esses dois termos eles são comuns, né, em cada um das partes do vetor, né? Então aqui a gente pode fazer simplesmente aqui r θ ponto de t multiplicado por esse vetor aqui, que a gente vai ver que ele também é um versor, né? Tranquilo? Ele vai ser menos seno de θ de t, versor I, mais cosseno de θ de t, né? Cosseno de θ de t, versor j. E, novamente, né, a gente consegue ver, né, que se a gente, como aqui no caso esses I e J aqui, né, eles são versores, eu não cheguei a falar antes, né, mas eles são versores que são ortogonais entre si. Então aqui no caso, esse menos seno de θ de t e o cosseno de θ de t, quando a gente for traçar esse vetor, eles formam o que seria um triângulo retângulo, né? Então a norma desse vetor velocidade aqui, né, a norma do vetor velocidade não, mas desse vetor aqui destacado aqui que eu deixei, essa norma ela vai ser 1, né? Tipo, o tamanho desse vetor vai ser 1, né? E o que torna esse vetor aqui, né, um versor. Então, isso daqui vai ser um outro versor, né? Esse vetor aqui destacado por mim. Então, ele recebe também outro nome especial. E esse nome especial que ele vai receber vai ser versor θ. Tranquilo? Um era o versor R, esse daqui é o versor θ. E o que é interessante é que esse versor θ, ele é ortogonal ao versor R. Da seguinte maneira. Aqui então, aqui, ó, primeiro eu vou fazer só um desenho aqui para ficar claro para vocês. Enquanto o versor R, ele seguiria mais ou menos assim, né, para fora da circunferência, o versor θ aqui, ele segue na direção do crescimento do ângulo, né? Ele é tangente à circunferência, né? Então ele está mais ou menos assim, dessa maneira. E como a gente descobre isso? A gente descobre isso pela seguinte maneira, né? A gente lembra que o versor R, né? O versor R, a gente pode imaginar que ele dependia do ângulo θ, né? E como ele dependia do ângulo θ, ele tinha o formato cosseno de θ versor I mais seno de θ versor J, né? Então, em tese, ele estaria na circunferência unitária, né? No círculo unitário, né? Então, o que acontece? Se a gente pegar aqui no caso e achar o que seria um versor, né, equivalente a esse daqui, né, esse R de θ, mas que seja ortogonal a ele, né, basta a gente pegar um outro ângulo, né? A gente tem que pegar um ângulo que torne essa quantidade aqui, como fala, uma ortogonal. Então a gente tem que somar nesse ângulo aqui o que seria 90 graus, né? Ou π sobre 2 radianos, né? E isso ficaria da seguinte maneira, né? A gente chegaria que R de θ mais π sobre 2 vai ser igual a cosseno de θ mais π sobre 2, versor I, mais seno de θ mais π sobre 2, versor J. E aqui no caso eu não vou fazer, mas é muito tranquilo de ver quando a gente utiliza aquelas expressões da soma de arco, que isso daqui vai ser igual a menos seno de θ. E isso daqui vai ser igual a cosseno de θ. Então, aqui no caso, o que seria um versor ortogonal ao R de θ, a gente vê, né,
fazendo essa substituição aqui, a gente vê que esse versor que é ortogonal é simplesmente o versor θ, aqui no caso, né? Esse vai ser simplesmente o versor θ. Então, a gente acaba de mostrar, né, que o versor θ ele é ortogonal ao versor R, né? Ele é ortogonal. Tranquilo? Então, está explicado porque eu posso escrever daquela maneira. Né? Então, aqui só vou deixar mais claro, né, a expressão da velocidade, né, que a gente encontrou. A velocidade, né, em função do tempo. Ela vai ser o quê? Ela vai ser R vezes θ de t, né, no caso aqui a primeira derivada em relação ao tempo, né, vezes, né, isso daqui tudo, vezes o versor θ, né, que ele vai dar a direção tangencial da circunferência que a gente está tratando, né, em que essa partícula está se movimentando, ela está presa a essa circunferência. Beleza? Então, aqui, ó, vou até destacar, a gente encontrou a velocidade. Beleza? E aqui, no caso, a posição também a gente já encontrou. Aqui o engraçado, né, é que a gente vê, né, que a velocidade ela aparece em uma componente só, né? Ela não tem nenhuma componente na direção R, né? Ela não tem. Então, a gente descobre já de fato, né, que no caso o módulo da velocidade ele vai ser igual a simplesmente, no caso eu posso chamar esse módulo de V, né, sem o vetor, e isso daqui vai ser igual a R θ ponto de t. Tranquilo? E no caso, essa derivada em relação ao tempo da função θ, ela vai ser a velocidade angular, né, que geralmente a gente chama de ômega. Então aqui já está a primeira expressão que a gente aprende, né, para a velocidade angular no movimento circular. No caso, a gente aprende no movimento circular uniforme. A gente vê que ela é válida, né, até no movimento circular genérico, né? O que é legal, né? Só que aqui a gente teria, no caso, uma dependência do tempo e aqui também uma dependência do tempo, né? Mas isso é apenas um detalhe. Tranquilo? Então agora vamos entender também o que é aceleração, né? É o próximo passo e a gente vai terminar o vídeo, né? Então aqui a aceleração vai ser o quê? Vai ser a segunda derivada da posição, ou, de maneira similar, a primeira derivada da velocidade. Mas só que essa expressão aqui ela vai ser complicada de derivar. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar simplesmente, ó, essa expressão aqui, pegar para derivar, ela vai ser bem mais tranquila. Tranquilo? Só que agora a gente vai precisar utilizar umas propriedades da regra do produto. O que eu vou fazer aqui, só para ficar mais fácil da gente ver, eu vou reescrever a expressão da velocidade, né? Aí já eu volto aqui para vocês. Então agora a gente só precisa derivar essa expressão aqui para a gente achar a aceleração. Então vamos lá, a aceleração vai ser a derivada da velocidade, né? Então aqui vamos derivar componente a componente, só que agora a gente vai ter que lembrar um pouquinho da regra do produto, né? A gente vai ter que aplicar a regra do produto. Então aqui, essa primeira derivada aqui, né, da primeira componente, ela vai ser simplesmente menos R, né, que isso daqui mantém, né? Eu posso deixar isso em evidência e faço a derivada, né? Então primeiro eu vou fazer a derivada da primeira função, que é a função seno de θ de t. Então é só fazer aquela derivada que a gente já fez anteriormente, né? Então vai ser cosseno de θ de t vezes θ ponto de t, multiplicado, né, por essa função aqui que está multiplicando, né? Então vai ser função θ ponto de t. Tranquilo? E agora a gente faz a soma, né? Agora a gente copia, né, essa função aqui, né, seno de θ de t, e deriva essa segunda função aqui, né? Que vai ser simplesmente a segunda derivada temporal, né? Então θ 2 pontos, né, de t. Isso daqui versor i. Agora a gente faz a soma, né? Eu vou escrever aqui embaixo, né? Porque para ter mais espaço. É só fazer agora a mesma coisa, né? A derivada aqui dessa segunda componente aqui. Então vai ser, eu também, de novo, vou escrever o R, né? Beleza? E vou fazer o seguinte, né? Vou abrir o parênteses e primeiro vou fazer a derivada aqui do cosseno de θ de t, né? Que a gente já viu, que vai ser menos seno de θ de t vezes θ ponto de t. E aqui multiplicado, né, por essa outra função, né, a θ ponto
de t, né? Essa funçãozinha aqui. Agora, né, é só a gente somar, né? A gente copia a cosseno de θ de t, cosseno de θ de t, vezes a derivada da segunda função, né? Que a segunda função vai ser simplesmente θ 2 pontos de t. Beleza? Essa daqui vai ser a nossa expressão, né, para a derivada dessa segunda componente. E agora aqui o que é interessante a gente notar, né? Aqui nesse caso, a gente tem, nessa primeira parte aqui, né, em cada uma delas, né, depende do θ ponto ao quadrado, né? θ ponto ao quadrado. E uma coisa que é legal, né, é que a gente pode talvez fatorar, né, em termos do θ ponto ao quadrado, e aqui nessa outra parte a gente tem também o que seria o θ 2 pontos, né? Então a gente pode fatorar, né, um termo dependendo de θ ponto ao quadrado, o outro termo dependendo de θ 2 pontos. Então é simplesmente a gente fazer o seguinte, né? A gente pode escrever que a aceleração em função do tempo vai ser igual ao quê? Primeiro eu vou escrever em termos aqui do θ ponto ao quadrado. Então aqui em termos do θ ponto ao quadrado fica menos r multiplicado por θ ponto ao quadrado, né? Lembrando que é uma função do tempo, vezes o quê? Vezes o cosseno de θ de t, versor i, mais seno de θ de t, versor j. E aqui, né, agora na parte do θ 2 pontos, né? Então a gente vai ter r θ 2 pontos de t, vezes o quê? Vezes, que no caso a gente vai ter menos seno de t, seno de θ de t, menos seno de θ de t, versor i, mais cosseno de θ de t, versor j. Aqui, tranquilo? E aqui, né, a gente pode simplificar, né? A gente já viu quais são esses vetores aqui. Esse daqui vai ser o quê? Vai ser o versor r, que vai devolver a direção radial. E aqui, no caso, esse outro aqui, né, esse outro vetor aqui, ele vai ser o versor θ, que vai dar o que é a direção tangencial. Então, aqui o que a gente vai fazer, né, é simples, a gente consegue escrever essa expressão que é em tese grande em termos desses dois vetorizinhos aqui pequenininhos, fica mais tranquilo de entender. Então, aqui a gente vai ter que a aceleração, ela vai ser menos r θ, vou escrever mais bonitinho, r θ ponto ao quadrado de t, né, vezes o versor r, né, que ele também depende do tempo, né, porque ele vai estar girando junto com a partícula. Isso daqui mais r θ 2 pontos, né, que é uma função de t, vezes o versor θ, que também é uma função de t, né, ele vai estar girando junto com a partícula. Então, essa daqui, né, se a gente pensar, né, que só quisesse resolver, né, bruto, né, em termos de θ de t, né, essa daqui seria a aceleração, e a gente dá aqui em termos de duas direções. Só que, se a gente lembrar, né, do que a gente tinha falado, né, vamos escrever, né, o que a gente viu, né, já antes, né, que o ômega, em função do tempo, ele vai ser a derivada do ângulo, né, derivada do ângulo em função do tempo, é a velocidade angular isso daqui. E o que a gente pode falar também, né, que a gente também pode ter a aceleração angular, né, que seria a derivada segunda da função do ângulo, né, então ela seria simplesmente θ 2 pontos de t. Tranquilo? Então aqui, né, e o que a gente sabe também do ômega aqui, né, a gente sabe que ômega vai ser igual a V sobre R, né, V sobre R, porque a gente sabe que ômega R é igual a V, né, então isso daqui também vai ser válido. E mais do que isso, né, uma vez que a gente sabe, né, no caso, que a velocidade ela vai ser ômega R, então o que seria a aceleração, né, a taxa de variação agora, não da velocidade vetorialmente, mas a taxa de variação do módulo da velocidade, né? Então aqui, nota, eu vou escrever sem o vetor. Seria aqui, no caso, a taxa de variação do módulo da velocidade, ela vai ser
r vezes essa velocidade angular aqui. Isso daqui também vai ser válido. E a gente pode escrever isso na nossa expressão final, né? Mas vamos com calma. Vamos escrever aqui um pouco mais sobre a aceleração. Vamos lá. A primeira parte que eu gosto de chamar de aceleração, vamos mexer primeiro na direção radial, que vai ficar muito bonitinha. Então aqui a aceleração, né, em função do tempo, ela vai ser o quê? Ela vai ser menos r θ ponto ao quadrado, né? Então a gente tem que multiplicar por ômega ao quadrado, né? Tipo aqui no caso θ ponto ao quadrado vai ser ômega ao quadrado, que vai ser V2 sobre R2. Tranquilo? Então, como a gente tem esse R aqui que sobra, então um desses R's aqui cancela, né? Então vai sobrar simplesmente V quadrado sobre R versor R mais o quê? Aqui no caso a gente teria R vezes a aceleração angular versor θ. Mas só que aqui, né, o que a gente aprendeu, o que eu falei para vocês, né, que seria a taxa de variação do módulo da velocidade, ou seja, o quanto esse módulo da velocidade está variando, né, seria a aceleração do módulo da velocidade, né, pensando dessa maneira, né. Então aqui a gente pode escrever isso daqui como sendo a taxa de variação da velocidade, né, do tamanho da velocidade, né, que a gente tem. Tranquilo? E o que é isso daqui, né, que a gente aprende na escola, a gente tem que ficar decorando? Isso daqui é a fórmula, né, da aceleração centrípeta. E o que está falando para a gente, né, esse sinal de menos multiplicando esse versor R, né, o versor R ele está apontando para fora da circunferência. Então, esse menos multiplicado no R vai fazer com que ele aponte para dentro. Então, a aceleração centrípeta ela aponta para dentro da circunferência. Então pronto, a gente achou já as propriedades vetoriais e de módulo da aceleração centrípeta, o que já é muito bom, né? Que pelo menos na escola a gente nunca demonstrou isso, né? Eu sei que tudo bem, né? Que a gente não aprende cálculo na escola, né? Mas isso daqui, quando eu entrei na faculdade, eu fui capaz de mostrar isso, eu fiquei muito impressionado, porque é muito legal. Isso daí, se você gosta de exatas, isso daqui cara, é sensacional. Mas enfim, e a outra parte aqui, né? Que a gente tá mostrando aqui, isso daqui vai ser a própria aceleração tangencial que a gente aprende, né? E agora está explicado, porque a aceleração tangencial ela tem que ser a taxa de variação do módulo da velocidade, né? O quanto mais de ângulo você está percorrendo num dado tempo, né? É basicamente isso. Então, e também aqui no caso, né? Essa aceleração aqui que eu mostrei é a aceleração resultante, né? Então, isso daqui já mostra pra gente de cara, né? Que quando a gente está escrevendo dessa maneira, e lembrando, né, que o r e θ eles são versores, né, ortogonais entre si, então isso daqui forma um triângulo retângulo, então a gente pode utilizar a fórmula de Pitágoras, né? Então a gente já chega já de cara, né, que a aceleração resultante ao quadrado vai ser a aceleração centrípeta ao quadrado mais a aceleração tangencial ao quadrado, que isso daqui é tudo que a gente calculava, né, na escola e que a gente não sabia o porquê da onde saía, né? Nossa, isso daqui é sensacional, meu Deus, é muito bom. Então, depois desse momento aqui meio estranho, eu acho que eu vou terminar o vídeo, né? Mas aqui eu já mostrei para vocês, né, da onde sai, né, essas propriedades de um movimento circular genérico, né, que a gente consegue, enfim, utilizar. E o mais legal, né, é que no caso, essas fórmulas aqui, né, eu consigo justificar o porquê que eu fiz aquela quebra, né, de direções, né, no vídeo que eu mostrei como funcionava o movimento de um pêndulo, né, porque o movimento do pêndulo está preso num movimento circular. É um movimento circular diferente, né, ele não vai ser um movimento circular uniforme, mas a gente consegue utilizar essas fórmulas de movimento circular aqui, né, de maneira tranquila. Então agora eu vou escrever aqui um resuminho de todas as fórmulas que eu encontrei e eu volto para vocês para terminar o vídeo. Bom pessoal, voltando aqui, né? Aqui estão todas as fórmulas que a gente mostrou hoje, né? A gente conseguiu entender, claro, com um pouquinho de conceito de cálculo, como a gente encontra as fórmulas do movimento circular. Não só do movimento circular tradicional, mas um movimento circular que pode ser genérico, né? Tranquilo? Então, eu acho que eu fico por aqui, né?
E vamos se ver, a gente vai se ver, né, num próximo vídeo. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. E deixa seu curtir, né? Se inscreva no canal e até a próxima. Falou!